um projeto de lei mesmo. É um projeto que já foi aprovado. Então, aqui eu tenho conhecimento se meu município está cadastrado ou se recebe, isso é possível ou não? É possível. Tem que ver no site do CONAS e do CONAS tem inscrição da Secretaria de Saúde, que aí tem inscrito porque aí isso vai de acordo com os critérios epidemiológicos, né? Se o seu município tem um bom indicador de pré-natal, isso vai, os municípios que já têm esse bom indicador, ele vai receber mais financiamento, né? Até como estímulo. Então, quanto mais a gente acaba assistindo as gestantes, diminuindo principalmente o índice de mortalidade materna e infantil, a gente acaba tendo mais. Entendi. Entendeu? Assim como funciona hoje, mas eles redesenharam. É até legal, depois eu acho que eu coloquei na bibliografia, na referência, na íntegra para vocês. Tá aqui embaixo também, ó, e-gestor. Tá. Porque aí a gente vai ter 15 indicadores que vão ser monitorados. Hoje a gente tem 8, hoje vão ser 15. 4 indicadores do programa Previne Brasil, que seria hepatites, sífilis e HIV. Esses indicadores, o que a senhora fala, é específico da parte de transmissão vertical. De pré-natal ou a parte de transmissão vertical? Não, aí 15 indicadores, tanto da parte de pré-natal, ambulatório, tudo que envolve saúde da mulher e saúde da criança, né? No princípio do pré-natal, puerpério e parto, estão nesses indicadores. Porque a gente da atenção básica, né, para esse ano, né, que iria revigorar, não sei se a gente acabou já correndo isso, a gente teria 7 indicadores, né? Sim. Sendo que a grande maioria era referente ao pré-natal. Se eu não me engano, apenas 2 que não eram, que era a vacina, né? Isso. E a parte de citologia, o preventivo. Uhum. E a hemoglobina glicada para as pessoas diabéticas, né? Então, eram 3 que não tinham não era referente ao pré-natal. Então, esses indicadores que a senhora fala já é outra situação. É outra situação. Vão ser vários indicadores. Eu não coloquei aqui, mas eu posso depois pegar para vocês. Mas tem vários indicadores. Tem que ser também de gestante. É tudo que envolve a saúde da mulher e a saúde da criança. São 15. E os 4 indicadores do Previne Brasil, que seriam da transição vertical, de HIV, sífilis e hepatite. Tá? Hepatite B e C. Mas é legal depois ler na íntegra, porque tem muita coisa, senão vai ficar muito extenso. Mas vale a pena a leitura. Eu coloquei os principais dados aí para vocês. Isso muda muito a forma da assistência e como que é desenhado, até mesmo o planejamento, né, que nem os novos governos que estão entrando, tanto o governo do estado e o governo federal, pode ser que venha mudar, né, gente? Porque quando entra um novo governo de transição, a gente está vendo aí, né, muitas coisas não são alinhadas, e isso é muito ruim para quem está na ponta, para nós, principalmente, porque a gente fica andando conforme a música dos governos atuais, né? Então, só para vocês verem um pouquinho, a morte materna é qualquer morte que acontece durante a gestação, parto ou até 42 dias após o parto, quando decorrente da causa relacionada ou agravada pela gestação. Em 1990, nós tínhamos 140 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Em 2007, esse número reduziu pela metade, foi para 75. Muitos dados do Ministério da Saúde se perderam aí de 2020 para cá. Então, tem alguns dados de mortalidade que são respectivos ao Estado. E eu não trago aqui porque vai sair uma atualização agora em janeiro. Então, os que eu coloquei aqui ainda são de antes de 2020, tá? Eu até olhei ontem, tem várias coisas, se vocês procurarem no Ministério da Saúde, vocês vão achar. Tem muitos dados que se perderam, inclusive da transmissão vertical. Então, só para vocês verem, né, com relação ao CID-10, que a mortalidade materna é a morte de uma mulher ocorrida durante a gestação, dentro do período de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez, ou por medidas de relação a ela, porém não devidas a causas acidentais ou incidentais. Um exemplo, a mulher tem um sangramento no 5º dia pós-parto e um sangramento relacionado à gravidez. Ok, é uma morte materna, ele levou. Agora, a mulher tem uma pneumonia
que foi causada por um vírus, que ela estava no 40º dia de puerpério. Não é causa relacionada. É uma pneumonia, não tem nada a ver com a gravidez. Então, isso a gente tem muitos dados subnotificados ou de pessoas, né, que atestam, médicos que atestam óbito e colocam um dado que não investigou a fundo e poderia ter sido pela gravidez, ou vice-versa, tá? Então, o Brasil, ele deveria, né, apresentar uma redução da mortalidade materna igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2015. Era. Em 2015, a taxa ficou em 62 para cada 100 mil nascidos vivos. A gente teve uma redução de 57%. Em 2016, aumentou um pouquinho o índice, para 64,4%. Em 2016, não sei se vocês já eram formadas, mas a gente ficou 6 meses sem benzetacil. Não sei se vocês se lembram, quem já era formado. A gente ficou 6 meses sem a droga, né? Isso no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque eu estava em falta o sal que fazia parte do preparo do antibiótico. Então, muitas crianças morreram por sífilis congênita por conta do tratamento inadequado devido a essa falta de medicação. E até 2030, como eu falei, a meta é chegar em 30 mortes por cada 100 mil nascidos vivos, que deveria, a meta original lá atrás, né, seria 20 mortes por cada 100 mil nascidos vivos. Ou seja, temos 7 anos aí para corrigir esses dados. Dá. Mesma coisa. Em 2018, a redução da mortalidade materna foi de 59,1 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, um número bem acima das metas firmadas com a ONU, né? Lembrando que a redução da mortalidade materna, ela é o 5º objetivo do desenvolvimento do milênio. Isso é questão até de concurso, tá, gente? Cai muita prova, cai muito no concurso, os passos do objetivo do desenvolvimento do milênio. Então, a gente tem aí como meta, né? Por isso que não só... Porque, assim, tem a meta. Para que serve a meta? Para a gente reduzir somente a mortalidade? Não, para a gente melhorar indicadores de assistência em todos os âmbitos, na atenção primária, secundária e terciária. E também, quando a gente alcança essas metas, a gente segue como referência mundo, né? O Brasil já é uma referência no SUS. O nosso atendimento de pré-natal melhorou muito, gente. Em 20 anos quase na enfermagem, e de 10 anos para cá, a gente teve um upgrade muito grande na questão do pré-natal no SUS. Então, no Brasil, entre 2017 e 2018, a razão da mortalidade materna apresentou uma redução de 8,4%, né? A gente teve aí 38.919 óbitos maternos no sistema de informação de mortalidade, sendo que 67% decorreram de causas obstétricas diretas. Então, por exemplo, hipertensão na gestação, diabetes gestacional, eclâmpsia, síndrome HELP, entre outros, né? Mas também a gente tem, como eu falei, o tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. As causas indiretas por morte, né, de mulheres são as doenças pré-existentes na gestação que se desenvolveram antes do período, né? Então, não provocadas por questão do bebê, mas a pessoa já tinha, por exemplo, ela já era diabética e hipertensa, ela engravidou, teve um quadro piorado por conta da gestação. Aqui são os óbitos, então os óbitos mais comuns, né, as causas mais comuns de mortalidade de mulheres gestantes: hipertensão, seguido de hemorragia, infecção puerperal e aborto. Aborto, no caso, provocado, tá? E essas causas foram, né, a gente tem a questão das doenças do aparelho circulatório, com tromboembolismo, doenças do aparelho respiratório. Agora, com a questão da Covid, a gente perdeu muitas mães, né, muitas gestantes puérperas, a AIDS e as doenças infecciosas e parasitárias maternas. Que também mostra que quanto maior a renda, né, da unidade de federação, menor a taxa de mortalidade materna. Então, a gente vê que a questão do fator financeiro, né, não só da questão social, ela é muito importante. Porque as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas têm maior orientação, maior acesso ao sistema privado também de saúde, né?
e não ficam à mercê aí do sistema público. A Cíntia falou que ela causa muita um tratamento, no caso, é uma... Isso. Mas não pode exatamente quando não vai emagrecer, eu não sei, só que grave. Na verdade, a sífilis, ela causa alterações, principalmente do concepto, que é o bebê. Então, assim, a mãe é muito difícil, não tem mortalidade materna, mas é mais mortalidade infantil. Então, isso pode gerar, por exemplo, se ela não trata adequadamente, o bebê pode nascer com deficiência visual, auditiva, má formação cerebral, ele tem problemas no desenvolvimento, até questão óssea, então, questão cardiovascular, questão neurológica, e isso é um impacto muito grande para a rede pública de saúde. Isso é um problema grave de saúde pública que a gente vai ter daqui a alguns anos, porque essas crianças se tornarão adultos, esses adultos não vão estar na sociedade ativamente, então não vão estar trabalhando, vão estar dependentes socioeconomicamente falando de todo um sistema, não só, né, de saúde, mas de toda a parte privativa mesmo, a questão das aposentadorias por invalidez e tudo mais. E muitas mulheres acabam não tratando, e elas têm justamente, não só da sífilis, mas todas as infecções sexualmente transmissíveis também podem levar ao, né, questão de sepsis, sobretudo eu vou falar na aula de sífilis, só isso. Mas é mais isso. Curiosa porque, igual você, eu e ela também a Ilha, fica no DS, né? E tem muitos casos que eu não nada com. Sim, a gente tem aumentado muito. Principalmente porque é uma doença que ela atinge uma classe social desfavorecida. As pessoas acham que sífilis, da mesma maneira, assim, como é tratável e curável para o adulto jovem, as mulheres acham que elas engravidando, elas não têm noção da gravidade do não tratamento, né, e da transmissão congênita. Professora, o tratamento... Isso é verdade. O mais indicado teria visitação. Teria algum outro antibiótico para tratar? A gente tem a cefotraxona, mas ela não tem, pelo Ministério da Saúde e até pela OMS, não é um antibiótico de primeira escolha. E as mulheres que são tratadas com a cefotraxona, elas são consideradas inadequadamente tratadas. Então, é a benzetacina. Então, é difícil, na rede privada, você pegar uma mulher com... Exatamente, mas eu tive 2 casos semana passada, e o médico estava tratando com bactéria. A gente fala, a rede privada não está preparada para atender. Sim. Não. Quando chegou lá pra gente, que a gente viu, achou uma cartinha lá e tudo. E ela já estava tratando. Onde é que São Paulo? Era uma live, a cara dele. Tipo, não acho, mas ele faz lá, ele é um. É um médico de muito. Gente, se trata sífilis toda a vida. Toda a vida. Com visitação. E isso, mesmo que a gestante tenha qualquer problema com relação a antibiótico, a reação alérgica, tem a dessensibilização. E você pode fazer com a penicilina mesmo, a dessensibilização. Não, jamais, gente. Professora do Ministério da Saúde, pode falar. Meu nome é Ana. Uma visão que eu tenho sobre isso é que a gente tem muitos profissionais despreparados para essa parte da atenção básica, porque, assim, se eles soubessem ali instruir, falar que não é a mesma coisa o tratamento para um adulto quanto para um bebê, e soubesse perguntar se você tem dúvida, você entendeu, você realmente compreende a importância de fazer esse tratamento, eu acho que o nível, né, de casos poderia abaixar, porque isso é um achismo, né? Não é nada concreto, mas é sobre a minha visão. Eu trabalho no pronto-socorro obstétrico, atual PA, e faço bastante auditoria de prontuários. Então, eu vejo bastante casos de sífilis que a mãe não tratou, começou e não terminou. Exatamente. E aí, vários bebezinhos na UTI, outros vão a óbito, justamente por conta da sífilis. E é triste, né? Sim, exatamente. Eu trabalhei 4 anos numa unidade que era o maior índice da região sudeste de São Paulo de sífilis, no UBS Vila Clara.
E a gente conseguiu, até encontrei a médica a gente era parceira do Comitê de Mortalidade na época, agora no evento da segunda-feira. Eu recebi 2 prêmios, Luísa Matilda, por ações que eu implantei, que na aula de surpresa eu vou mostrar para vocês, que eu não precisei de investimento algum, foram planilhas, foram processos de fluxos que eu implantei dentro do OBS, e a gente zerou o índice de sífilis congênita naquela região, zerou, na Vila Mariana de Jabaquara. Isso foi inédito, porque há 10 anos consecutivos era a área que mais tinha. Então, assim, a gente tinha planilha, a gente tinha um fluxo, né, dentro da OBS, a gente tinha todos os funcionários, desde o controlador de acesso da porta, ele sabia que se fosse sífilis, se ele olhasse a carteirinha, ele poderia indicar de ir para a sala de medicação, ir na farmácia, chamar uma enfermeira de referência, que era eu no caso, e a gente tinha todo um contexto. E isso não mudou, eu saí da UBS em 2017. Até hoje, a gente consegue manter o mesmo fluxo. Então, assim, eu falo porque eu fui visitar as meninas pelo Coreia. Falei, ai, meu Deus, essa foto tá errada. Meu Deus, essa foto como tá as coisas. Eu fiquei muito feliz na hora que eu cheguei lá e ouvi. Então, não precisa de grandes processos, não precisa de força de vontade. E é isso que a gente está preparando. A partir de janeiro, o Coreia em São Paulo vai criar um grupo de trabalho de sífilis e transição vertical no Conselho, para a gente capacitar todo o Estado, né? Eu junto em associação com a Secretaria de Saúde, e eu vou estar à frente, mais um hoje. Mas a gente está muito feliz. Eu falei que eu queria para mim esse projeto, porque se deu certo na unidade, por que não pode dar? Só que a gente precisa ter profissionais que sejam empenhados, não adianta. E a mesma coisa que vocês falaram, o médico não sabe tratar a gente. O protocolo, ele é disponível em aplicativo do Ministério da Saúde. Ele está disponível na rede, todos os consultórios têm acesso. Então, assim, é questão de desinteresse mesmo. Mesma coisa você mandar um paciente com tuberculose para a rede privada. Ninguém vai saber tratar, porque a gente recebe o paciente com TB todos os dias na unidade. Então, é bem complexo. Mas na aula de sífilis, vocês vão ver que eu vou trazer bastante coisa. Vocês vão ficar felizes. E se a gente multiplicador, consegue criar multiplicadores dentro do sistema, com certeza a gente tem muitos resultados, muitos positivos. Eu sou apaixonada por sífilis, tá? No bom sentido. No bom sentido. Eu só desisti de fazer uma mestrado porque eu saí da área. Eu falei, hoje não tem mais nada a ver, né? Assim, eu tô no comitê e tal, mas me chama atenção. Mas o teste rápido, por exemplo, o teste rápido, ele também não é 100%, não, ele tá errado. Não, não sei. Tá certo? Ele é um teste telefonêmico. Mas aí eu quero te perguntar. Então, você falou uma coisa, agora eu vou falar. Gente, a aula não é de sífilis. Não é, mas eu não quero saber que horas vamos. Olha só, não é isso, sabe por quê? Eu fiz um teste de sífilis com uma pessoa, né? Porque nos acontecimentos. E aí, deu negativo o teste rápido. Aí ficou tudo tranquilo e tal. Só que eu fiquei com o códigozinho pra estar puxando. O exame deu positivo. Porque ela tá na janela imunológica, assim como do HIV. A gente tem 20 dias a partir do primeiro contato com a infecção. Não, mas eu tô te perguntando isso porque foi por conta. Porque às vezes a pessoa não consegue. Então, mas às vezes a pessoa está dentro da janela imunológica, que é de 3 a 90 dias do primeiro contato da relação desprotegida. Então, ele tem até 90 dias para o anticorpo estar presente no corpo, no soro do sangue. Então, às vezes a pessoa pode estar feia ou ela pode ter tomado. Tem vários dados, vários fatores que influenciam para um teste falso negativo. Então teria que, no caso, ter mais dias. Então é recente, então, no caso. Sim. Ixi. Ixi. Então, eu falo assim, gente, sífilis não é receita de bolo, por isso que a gente tem que sempre associar a história clínica, o quadro, né, o quadro do paciente, sinais e sintomas, e toda uma evolução cronológica. Por isso a gente não consegue, porque pode ser recente ou pode ser tardio. Não ter sinal, sintoma, não, porque conta de um fato. É porque na hora da coleta. Na hora de fazer a coleta do fato, tá muito estranho o polo, sabe? E aí. Mas a sífilis não dá lesão interna. Não, mas assim, é bem mais assim. Tá. Pode ser uma infecção sexual. Aí a pessoa contou assim, né? História, né? Essas do lado esquerdo, né? Uhum. E aí nisso. Aí depois vamos fazer mais coisas. Tudo um teste de tudo. Aí, por isso que a gente sempre pede, se não for gestante, a gente pede sorológico e faz teste rápido. Porque independente disso, ela pode estar dentro da janela. E se o primeiro der negativo, a gente sempre pede em repetir em 30 dias para ter certeza que ela não estava naquela janela imunológica. Mas os
Isso aí é certeiro, né? Por exemplo, Tem que dar, por isso que eu te perguntei, porque eu fiquei curiosa, porque foi um caso muito específico. É conhecido, né? A gente não funcionar um pouco para nada, né? Aí deu positivo no exame. E aí o doutor falou, não, agora você vai salvar. Sim. Os 3 no caso, né? Sim. Começar. Porque tem uma gestante no meio disso. Por isso que eu te falei, foi um caso bem complexo. Tem uma gestante. E eu tenho vários casos para mostrar para vocês. Não é? Vários. E aí falou, eu tô com medo, porque se eu isso tá grávida e tal, e continua esse ciclo assim, não, tipo, né? Um trio amoroso. Só que assim, tá fazendo pré-natal não tem nada, negócio de poder estar na janela também. Deve ter na janela. Se ela tomou vacina, pode interferir. Se ela tomou algum antibiótico diferente, pode. Tem muita coisa que interfere no falso negativo. Mas agora que igual você estava explicando, eu tive que começar com isso. Imediato. Imediato. Eu só de ter uma gestante no meio. Não, mas então, né? Aí que complica. Mas depois eu posso te dar dicas. Ele falou aí eu fiquei pensando assim, não por conta da traição, por conta da criança, né? Sim, a criança não tem nada a ver. A pessoa, uma participa outra com o outro. Mas assim, tá passando, né? Namora aqui, ó, sempre é perto do município. Uhum. E aí a gestante provavelmente não sabe, você falou, pegou ela no início. Né? Mas é complexo. Sífilis é muito complexo. Mas depois, se quiser, a gente pode te dar uma dica. Sim. E por isso que é importante, a gente sempre fala, né? A questão da avaliação pré-concepcional. As pessoas, elas não têm o hábito de se preparar, falar, olha, eu quero me engravidar, eu quero, né, meu marido, meu parceiro, minha parceira, enfim, né? Que hoje, gente, o conceito de família mudou e a gente precisa estar aberto para novos, né, cenários aí. Então, mulheres trans, homens trans que querem engravidar e é tudo muito... Hoje, tranquilo para mim, mas eu já atendi duas mulheres, homens que são mulheres trans hoje, né? Que engravidaram. Para um homem chegar com uma barriga para fazer pré-natal, entendeu? A gente tem que estar sem preconceito, sem nenhum tipo de julgamento, né? Então, se a gente tivesse uma avaliação pré-concepcional dentro da cultura no Brasil bem definida, com certeza, muitos casos, né, dentro da questão do planejamento familiar, mulheres que pretendem engravidar são obesas, precisam emagrecer, têm uma diabetes ou uma hipertensão descontrolada, né? A gente precisa trabalhar a questão de visitas domiciliares, consultas de puericultura, todas as parcerias possíveis dentro do território. Tudo isso vai interferir nas atividades educativas e na mudança de cultura. Pela Lei 9.263 de 96, o planejamento familiar é entendido sempre como conjunto de ações de regulação da fecundidade, de forma que garanta os direitos de constituição, limitação ou aumento da prole, né, pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Então, nós, enfermeiros, estamos aptos, mais do que aptos, né? Somos o que sempre tomamos à frente dentro da atenção primária do planejamento familiar. O médico faz junto, mas quem toma à frente do grupo sempre é o enfermeiro. E é nesse caso que a gente precisava agir, porque hoje a gente tem um descontrole, na verdade, um descompasso da questão da natalidade no Brasil. Então, as mulheres mais jovens, menos favorecidas, elas têm mais filhos, porque as mulheres que são um pouco mais velhas têm condições, né, financeiras e condições até mesmo de estudo, de conhecimento. Elas têm uma redução, ou quase tem muitas mulheres que optam por não ser mães, né? E aí isso tem um padrão de desigualdade muito grande dentro do nosso contexto território brasileiro. E aí a gente já entra na questão do pré-natal. Então, qual que é o objetivo do pré-natal? Assegurar o desenvolvimento da gestação, permitir, né, o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordar os aspectos psicossociais, as atividades educativas e preventivas. O pré-natal, né, é o principal indicador, como eu falei, do prognóstico do nascimento. Então, quando a gente tem um pré-natal bem feito, bem elaborado, bem acompanhado, é muito difícil que essa mãe ou esse bebê venham a ter qualquer problema, porque quando a gente faz um pré-natal e assegura para ela, né, que ela fez os exames dentro do previsto, que ela tem as consultas garantidas mensalmente, que ela cumpra todo o protocolo de exames, o protocolo de vacinas, os exames complementares de ultrassom, enfim, né, todas as necessidades. Então, a gente tem aí um prognóstico muito positivo. E os dados assistenciais do primeiro trimestre são utilizados como indicador de maior qualidade nos cuidados pré-natais. Por isso, quanto mais rápido essa mulher
souber que ela está grávida e mais rápido nós, da unidade básica, abrirmos, né, o pré-natal, é melhor o prognóstico, porque se tiver qualquer problema, a gente já consegue intervir antes de ir para o segundo trimestre. O início do pré-natal, como eu falei, é essencial, né, precoce, então, deu ali um atraso menstrual, quanto antes a gente abrir melhor, né, a gente fala que até 12 semanas é o ideal, né, antes disso também. E o profissional de enfermeiro, nós estamos respaldados, agora vai entrar na minha praia, que é o Código de Ética Profissional, né, pela Lei do Exercício Profissional, a gente é capacitado, o enfermeiro, no caso, o enfermeiro generalista, ele é capacitado, né, inteiramente para o pré-natal de baixo risco, na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, e garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo decreto 94.487, a Lei do Exercício Profissional 7.498 de 87 também. Lembrando, gente, que hoje, por exemplo, o município de São Paulo, 99,999% até dentro dos contratos de gestão das OS, o enfermeiro, para fazer o pré-natal, ele tem que ter após em saúde da família, ou estratégia de saúde da família, ou em saúde coletiva, ou em obstetrícia para atuar no pré-natal de baixo risco. Ah, Vinícius, mas eu me formei. Muita gente não tem após, mas já atua há muitos anos. Porém, de uns 5 anos para cá, eu falo porque eu atuava no RH, eu fazia todo o processo de enfermagem, tanto do SPDM quanto do IABAS, participei também agora nos últimos 3 anos da associação. A gente faz, tá dentro do contrato de gestão ter enfermeiras especialistas. A mesma coisa, eu vou colocar um enfermeiro para trabalhar no CAPS, ele tem que ter especialidade de saúde mental. Eu vou colocar um enfermeiro para trabalhar na rede especializada lá no CRT AIDS. Ele tem que ter uma especialização em infecto. Então, hoje, diferente de anos atrás, que o enfermeiro... Eu sempre entrei já na saúde coletiva em 2007. Eu tinha pós-encarte e eu fui cair de paraquedas lá em Mauá para trabalhar na estratégia. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na pós de saúde coletiva. Na época, eu fiz na escola de enfermagem aqui da USP, que era uma pós multiprofissional, nem tem mais, e era de saúde coletiva com ênfase em programa de saúde da família, que hoje é estratégia de saúde da família. Mas é válida. É válida. Faz tempo, não tem nem mais esse curso. Era muito legal, porque era um curso de uma vez na semana, toda quarta-feira, das 7 da manhã às 11 da noite. Aí era médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta. Era bem puxado, mas foi uma pós excelente, assim, que é uma pena que faz tempo que não abre a turma. Acho que faz uns 4 anos. Mas é uma das pós que teve maior reconhecimento. Assim, os professores que criaram a Lei 8.080, sabe? Pessoas assim, icônicas que deram aula pra gente. E o preço era muito bom também. Então, o pré-natal, a legislação, como eu falei, ela deve ofertar para os estados e municípios uma rede de serviço organizada, e no caso, é baseado na Rede Cegonha e hoje na RAMI, né? Onde tenha a atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos estabelecidos de referência e contra-referência, garantindo os elementos, né, que são os 10 passos principais do pré-natal. Então, o primeiro passo é iniciar o pré-natal o quanto antes, na atenção primária, como eu falei, até 12 semanas, captação precoce. Isso quem faz? São os agentes comunitários, a equipe de enfermagem, toda a equipe de atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, né? O segundo passo, garantir um recurso humano, físico, material para fazer o pré-natal. Eu já trabalhei, gente, eu tenho sonar até hoje, que na unidade que eu trabalhava era um sonar para 6 equipes de estratégia, ou seja, tinham dias que tinham 12 agendas de pré-natal. A gente tinha em torno de 70, 80 gestantes por equipe. Um sonar era inviável, gente, possível. Lembrando, o enfermeiro tem 20 minutos para atender de consulta no município de São Paulo, o médico tem 15. E vocês vão ver o tanto de coisa que vocês têm que anotar em uma consulta. Então, se a gente não tem recurso físico, tem que ficar repartindo com o colega, a gente não consegue concluir em 20 minutos a consulta. Terceiro passo, toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação dos exames em tempo oportuno, no pré-natal. Quarto passo, promover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes, considerando os aspectos intelectuais, emocionais, socioculturais
Então, não adianta a gente abrir um pré-natal e falar, olha, você vai ter que comer de 3 em 3 horas, você vai ter que evitar carboidratos, você vai ter que fazer uma dieta vegana, gente. Até porque muitas vezes ela fala, Vanessa, eu não tenho que comer. Eu ouço isso de paciente até hoje, porque eu faço pré-natal até hoje com os meus alunos. Eu fico, gente, no 4º ano do estágio de enfermagem, de administração, mas eu faço gestão em UBS, estratégia de saúde, porque é a minha praia. Eu acabo pegando muito consulta de pré-natal com os meus alunos. E eu vi esses dias de uma gestante falando assim, Vanessa, eu não tenho que comer. Minha geladeira só tem água e pão que eu ganhei do meu vizinho. Gente, isso dói. Como você vai falar para uma gestante se alimentar bem, se ela e o marido estão desempregados, tem 3 crianças para alimentar bem? Então é isso. É a gente saber também acessar. Então, no caso desse, eu acesso o quê? O CRAS. Eu entro no serviço social. Eu procuro saber se ela tem Bolsa Família. Então, o enfermeiro, ele não tem que ficar só também focado no que está no protocolo. A gente tem que conhecer como funciona a unidade. Então, eu sempre dou a dica, gente, chegou na unidade, vai perguntar para o RT, olha, se acontecer tal caso, quem que eu procuro? Eu quero ir lá na farmácia ver quais medicamentos estão disponíveis para a gente poder prescrever, porque a gente prescreve medicamentos. Quais são os exames que estão necessários e o que está faltando, se tem faltando. Vou dizer que lá na realidade do Einstein, não só no Einstein, mas no município de São Paulo, não falta medicação, tá? Exames, em 7 dias ou até menos dias, você tem acesso pelo computador no sistema. Então, você não precisa esperar chegar o resultado impresso em 30 dias. Com 3, 4 dias, o hemograma está no sistema, uma sorologia está no sistema, a urina 1, só a urocultura demora uns 7 dias, né? Mas a gente tem acesso a tudo, graças a Deus, diferente de muitos estados. Eu até no sábado dei aula no Einstein falando das coisas de sífilis que a gente tem aqui. Aí uma aluna falou assim, posso perguntar uma coisa? Você está falando isso daí é só para encher os olhos ou é real? Eu falei, não, é real. É a minha realidade. Eu falei assim, é porque é difícil a gente acreditar que possa acontecer de verdade. Eu falei, é real. Há 10 anos eu estou no município de São Paulo. É real, né? É muito triste a gente ouvir que existem realidades tão distintas, né? O 5º passo, garantir o transporte público gratuito. Então, isso está dentro do Ministério da Saúde, no contrato firmado com todos os municípios e estados. Então, aqui em São Paulo, no Mãe Paulistana, elas recebem o cartão da SP Trans para realizar os exames que não são realizados dentro da OBS. Então, por exemplo, hoje, os únicos exames que a gestante de baixo risco vai fazer fora da OBS é o ultrassom. Ou o teste de tolerância à glicose que não faz nas UBS, que faz na rede referenciada. Então, ela vai receber a ida e a volta do 1º trimestre da ultrassom, a ida e a volta do 2º e a ida e a volta do 3º. E, no caso, se for ter OTG prescrito para essa gestante, ela vai receber a ida e a volta dentro do crédito em dinheiro no cartão da SP3. E eu sempre falo para as gestantes, gastou com outra coisa, foi lá para São Paulo, foi lá no centro, foi visitar a mãe, isso aqui, gastou o crédito, não vai ter depósito novamente. Eu sei porque eu, enquanto gestora de UBS, por muitos anos, quem coloca o crédito lá na SP Trans é o meu CPF. Eu assino, eu sei quantas gestantes eu tenho na unidade, eu lanço num sistema e eu respondo por isso. Isso é dinheiro público, né? Então, tem que fazer a gestão de tudo isso. O 6º passo é o direito do parceiro. Então, no caso, o pré-natal do parceiro. Vocês já fizeram o pré-natal do parceiro? Mas eles não passam consulta? Não? Aqui Mas são... eles vão colher. Vamos. Aí depois a gestante traz o exame. Isso. O ideal do pré-natal do parceiro, que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, não é que ele vai ficar 9 meses fazendo consulta, mas é que na abertura do pré-natal, isso, você já converse com a parceira, no caso da gestante, e fala, olha, às vezes é muito raro um parceiro estar junto, né? Porque geralmente ela vai sozinha pro pré-natal. Mas fala assim, olha, há quanto tempo seu marido não passa no médico? Não sei. Sabe qual que é o tipo sanguíneo do seu marido? Não sei. Sabe se ele fez sorologia recente? Não sei. Então, você vai pedir todos os exames, né? De sorologia, hemograma, urina, urocultura, encaminhar ele para a sala de vacina, para ele fazer a vacina, testagem, né, de tipagem sanguínea, fator RH. E a gente, aqui em São Paulo, a gente já marca um retorno para ele. Então, quando ele for colher, ele já passa na recepção, marca um retorno para passar em consulta médica.
E aí o médico vai olhar esses exames e vai fazer os encaminhamentos necessários se for possível. Então ele vai passar uma vez só. Por que a gente faz isso? Porque aí é onde a gente consegue captar também a saúde do homem e verificar se ele tem qualquer problema para que possa ter isso, checar. Tá? Não que ele vai ficar 9 meses. Mas eu falo, tá esperando a tal do parceiro, aí a gente fala, meu Deus, meu marido não vai vir todo mês aqui não. Eu falei, não, calma, não é todo mês. O 7º passo, então, garantir o acesso à unidade especializada. Por exemplo, se ela precisa de um endócrino, tem que ter um endócrino. Se ela precisa de um oftalmo, tem que ter uma rede de desenho. O 8º passo, estimular o benefício, né, do parto fisiológico, plano de parto e todas as questões que envolvem o parto. O 9º passo, que toda gestante tem direito a conhecer a maternidade antes de dar à luz, né? Então, vincular ela, olha, que nem lá na região que eu trabalhava, do Vila Clara, a referência era Santa Catarina, que é onde vocês vão fazer estágio também. Então, todas amavam ir lá, porque parece um hospital privado, né? Então, elas queriam conhecer, elas faziam a visita. Hoje, já está voltando a visita presencial, antes estava virtual, né? Tem unidades que às vezes tem até van que pegam as gestantes para levar e buscar para fazer essa visita. Enfim, é bem bacana. E o 10º passo, que as mulheres devem conhecer os exercícios, né, e exercer os direitos garantidos por lei. Então, no caso, como que eu entro de licença maternidade? Qual que é o meu direito enquanto atestado médico? Eu tenho auxílio gestante, sabe? Então, são coisas que a gente também tem que saber para poder explicar, né? E aí, tudo isso está no caderno da atenção básica. Esse caderno, gente, é de 2012, porém é o vigente, do Ministério da Saúde. Ele não está desatualizado, mas é que faz tempo que o Ministério da Saúde, agora com a RAME, possivelmente eles vão atualizar esse caderno, assim como a Política Nacional da Atenção Básica, PNAB, também foi atualizada, assim, a tempos, né, a passos bem escassos. Esses são os protocolos que eu utilizo para preparar a aula. Só para mostrar para vocês, né? A professora tinha mais por aula, eu peguei umas meninas falando, né? Eu peguei umas coisas lá no BR, tá? Para a gente estar falando do plano de parto, você quiser, né? A gente usa ainda ela aqui em São Paulo. São Paulo? É que assim, eu peguei aqui na telha, né? Mas o caderno também tinha. As meninas veio, eu peguei o plano de parto. Legal. Depois você deixa eles... Tudo. Lá tem um protocolo. Você trabalha em Taboão? É, lá. Aí tem um protocolo. Tem um aluno que veio aqui da outra turma, ele é de Taboão. Isso, ele... Nossa, coitado. Eu zoei tudo. Por quê? Tadinho, ele tá, as meninas aqui, ele falando, não, porque eu vou ter prova, ele trabalha pra caramba, e eu falei, ele fica na UBS até meio-dia. Depois ele vai pro SAMU. Depois ele, não, é assim, porque a escala dele seria até as 4. Como ele trabalha no Hospital do Cura de Parananel, que fez pós, não era aqui, né? Ele era para Sim. Aí ele pegou esse horário especial, até ele tinha transferido da noite, que nem já vai pra noite. E nisso ele tem que pagar as horas, né? Pra prefeitura, ele faz só um dia de sábado. Tadinho. Eu dei ele. Ele falou. Depois ele falou, que maluco, colega. Você é professora, não é de estágio? Que eu fico lá com eles. Ele falou. Nos desfalques, quando eles faltam, a prefeitura, porque eu sou professora, né? Uhum. E aí a prefeitura me chama pra ficar na UBS, e acabou que ele se encontrou, eu falei, não acredita. Aí ele me ajuda. Tadinho, pô. Mandei tudo pra ele, mas ele se passou mal. Tadinho, ele tava desesperado terça. Ele é bem bom. Ele é uma gracinha, muito esforçado. Muito esforçado. Ele tá assim, ele não conseguia a cidade dele. Aí ele veio pra cá. Ele conseguiu, passou no concurso. Ele é muito inteligente, muito esforçado. Então, ele falou, a gente usa esse protocolo, caderno 32, está tudo aqui na aula, se vocês clicarem vai direto comigo. Esse roxinho aqui é do Sírio-Libanês, ele é de 2016, ele é o protocolo da atenção básica, mas tem um capítulo de pré-natal de baixo risco, que é bem legal depois de vocês lerem, é do Ministério da Saúde. Esse, hoje eu tentei pegar no Corém, mas a GECOM, a comunicação fechou bem na hora do jogo, né? E aí depois não voltamos. Então, na próxima aula, em fevereiro, eu trago para vocês física. Nossa colinha, bonitinho. Eu trago um monte de coisa de colinha para vocês. Professora, você vai dar para a gente a aula, a última fevereiro, depois eu prova de pré-natal. Olha que interessante. Eu vou depois dar dicas do que vai cair na prova. Professora, obrigada. E esse daqui, ó, do Corém, ele é de 2020.
2021. Ele é da atenção primária, mas ele é um módulo de saúde da mulher. E ele tem um capítulo inteiro de pré-natal de baixo risco. A gente lançou esse porque muitos municípios não têm protocolo nenhum. E eles acabam utilizando, que nem Lins, Barretos. Mostrou esse amarelinho. O amarelo, esse daqui? É do Coreano, tem isso. Baixa, tá lá para download no site, mas eu vou trazer ele para vocês de presente que ele assista. Ele é bem grossinho. Então, muita coisa legal tem aqui. Por exemplo, aqui, o protocolo do Corém, ele fala que os municípios podem solicitar, a enfermeira pode prescrever cefalexina, tratamento de ficção de trato urinário, tem a questão das PICs, então tem a aromaterapia, tem a questão da aromaterapia, e tem mais uma coisa de PICs. Os florais também, a professora Sônia, que é doutora em florais. Tem muita coisa legal, então eu coloco, mas não é o que está vigente em São Paulo. O que está vigente é esse daqui, que é esse de desde 2015, foi a última atualização do município, ele é feinho mesmo, tá, gente? Mas, agora em 2023 vai sair o novo. E eu participei de 3 capítulos desse novo. Capítulo de pré-natal, participei do capítulo de climatério e do capítulo de infecção de trato urinário. Então, eu sei que vai sair porque já está aí nas partes finais de revisão e vai ser muito legal. Esse protocolo novo de São Paulo vai vir bem diferente, tá? Então, por enquanto, é os que estão vigentes e é o que a gente utiliza aqui, né, durante as aulas. Então, para o pré-natal de qualidade acontecer, como eu falei, recurso humano, área física, privacidade, não adianta a gente querer fazer pré-natal no meio do corredor, ou então numa sala onde um monte de gente entra e sai, né? Um momento que você tem que perguntar várias coisas muito específicas, né? Particulares, tem que ter equipamento instrumental mínimo, realizar os testes rápidos, né? Que quem faz teste rápido aqui, alguém já fez, faz, é capacitado, tem capacitação do Telelab, porque aqui em São Paulo você só vai poder fazer se vocês tiverem a capacitação. O que eu falo para as turmas é, muita gente já trabalha, pode pedir a capacitação, mas a parte online, você entrar lá no Telelab, mas a parte prática você tem que estar vinculado a alguma instituição para solicitação. Então, aí tem que ver com a professora Mônica. Eu vou até ver com ela. Numa turma passada eu consegui, eu posso até ver se eu consigo. Mas só para vocês saberem, por exemplo, vocês podem fazer o teste rápido, só não podem dar o resultado, assinar e fazer o aconselhamento, tá? Aqui a gente tem, né, então, a questão dos instrumentos de registro, processamento e análise dos dados. No caso, seria a carteirinha, as folhas que eu vou mostrar dos impressos para vocês, o cartão de gestante e o mapa de registro diário que eu vou mostrar aqui. É importante ressaltar as atribuições de todos os profissionais. Então, assim, na atenção primária, o médico tem a sua parcela de importância no pré-natal, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, o dentista, que ele faz parte também do pré-natal, está aí na carteirinha, avaliação odontológica, a equipe NASF, então, se você tem físio, fono, TO, nutricionista, ginecologista, então, todos vão ter que estabelecer vínculo com essa gestante, sempre realizar a busca ativa e notificar, no caso de doenças e agravos. Então, por exemplo, é uma sífilis, tem que notificar sífilis de gestante, HIV em gestante, ou então mesmo tóxico, hepatite, tudo a gente tem que notificar, né, em todas as ações. Então, aqui, ó, mostro para vocês como que é desenhado aqui a rede da Mãe Paulistana, que é o nosso programa. Mesmo passando e mudando muitos anos os governos, mantém-se o nome Mãe Paulistana e mantém-se a essência do programa. Então, por isso que eu acho que dá tão certo no município. Por mais que a gente tenha continuidade de alguma gestão, e eu falo hoje porque eu estou no Corém, né, eu venho essa gestão atual, ela vem de 4 gestões seguidas, por isso que a gente consegue dar continuidade nas coisas, lógico, que sempre uma nova gestão que chega, o que é bom, eu acho que tem que ficar, e o que não está dando certo tem que ser mudado. Mas o Mãe Paulistana, graças a Deus, dentro da prefeitura, ele é um sucesso, é um dos programas de maior sucesso. Então, o BS sempre vai estar no centro do cuidado, onde vai ter a inserção da gestante no programa. É um pré-natal de baixo risco que acontece dentro da UBS, a gente faz acolhimento, coleta de papa, queixa ginecológica,
E aí, em volta, a rede de assistência à saúde, as RAS, né, que a gente chama, a gente tem a referência de atendimento psicológico, ou até mesmo, né, de referência de colposcopia, cirurgia, referência de violência sexual e doméstica da mulher. A gente tem os centros de especialidades médicas, no caso, por exemplo, os ambulatórios, né? Então, como eu falei, a paciente diabética, ela vai para o endócrino no ambulatório de especialidades, ou ela tem algum problema infeccioso, ela tem um infecto lá. Então, é importante essa rede. Os laboratórios, tanto de imagem quanto a questão do laboratório clínico. A gente também tem a dispensação da medicação das farmácias de alto custo, no caso da Rogan. Então, tem a referência de alto custo, tem a avaliação de risco, no caso que um pré-natal de alto risco que é contra a referência, tanto ambulatório quanto pronto-socorro, hospital. A gente tem o centro de ST/AIDS, né, que no caso, sífilis a gente trata na UBS, mas HIV, hepatite e as outras infecções sexualmente transmissíveis são tratadas no SAI da ST/AIDS. E a maternidade de referência de baixo custo e as visitas da gestante com a VAN, que no caso é o programa. Então, o programa ele é desenhado nessa rede aqui, tá? Dentro do sistema de saúde, de acordo com o fluxo de cada região. Então, a Zona Leste vai ter as UBS, vai ter toda a rede desenhada. A Zona Oeste, a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Central de São Paulo. Então, a assistência de pré-natal, ela vai começar onde? Mulher fez o teste de gravidez, deu positivo, já tem que abrir pré-natal. Tem município, por exemplo, Santo André. Esses dias que eu estava lá, mudei tudo. Falei, gente, não aceito. A mulher vai lá, faz teste, fala, volta daqui a 5 dias pra gente abrir sua pré-natal. Assim, pode abrir agora. Eu falava, não, manda aqui, a gente abre tudo. Imagina, ela não pode esperar 5 dias. Em 5 dias pode acontecer muita coisa. Em 5 dias ela pode desistir de querer estar grávida e pode procurar outras formas de, né, tirar essa criança. Porque, gente, é a nossa realidade, tá? Vai para o hospital e falar, por que que... Exatamente. Por que não abriram? Você fez o teste quando? Ah, segunda-feira. Hoje é quando? Sábado. Agendaram. O Ministério da Saúde recomenda que seja feita a abertura de pré-natal no momento do teste positivo da gestação. E, não tenho documento. Não sou daqui. Não importa, a gente faz e depois encaminhando para a área de referência, tá? Então, aqui é o fluxo do caderninho laranja lá que eu falei do manual da prefeitura. Depois vocês podem clicar aqui, que vai ter todo o acesso à parte do pré-natal. Então, a paciente chegou na UBS com atraso menstrual, fez o teste de gravidez. Eu vou começar pelo lado do negativo. Deu negativo, a gente oferta os testes rápidos. Tanto positivo quanto negativo, vai fazer teste rápido, tá? Porque é nesse momento oportuno que a gente pode tratar a infecção suspeita de sexualmente transmissível. Ela fez o teste rápido, o teste de urina deu negativo, então a gente pede para ela repetir em 7 dias um novo teste. Deu negativo novamente, a gente solicita beta-HCG. Deu negativo, a gente encaminha ela para uma consulta, porque ela pode não ter, com certeza, não ter nenhum método de barreira, e pode estar exposta aí, né, para ter uma gravidez indesejada e também adquirir uma doença sexualmente transmissível. Na minha UBS, o que a gente fazia? Todos os negativos tinham uma planilha. No final do mês, a gente abria um grupo e fazia um grupo com essas mulheres negativas para a gente poder orientar planejamento familiar, ou um método contraceptivo e também realizar os exames de checagem, Papa Nicolau e tudo mais. Então, era bem legal. Deu positivo. Aí, gente, cai aquela ficha, né? A mulher fala assim, nossa, eu não estava esperando. A maioria delas sabe que pode estar grávida, mas elas chegam lá, elas não estão esperando o positivo. Eu sempre falo assim, olha, deu positivo, deu resultado bonitinho, você não estava esperando, ou então você estava esperando, mas é difícil a gente processar a informação. Fica aqui, ó, porque geralmente se você perde a vista ela, se é uma sala que tem uma recepção, ou então se tem uma salinha, deixa ela ali 10 minutinhos, sabe? Isso é acolhimento, gente, isso é humanização. Não, aqui me dá CRG, vamos abrir pra ela. Não, gente, calma. Vamos fazer o seguinte,
vai tomar uma água. Eu sempre mando uma auxiliar ficar colada nela, para ela não fugir. E eu falo assim, espera 10 minutinhos, a gente vai separar seu prontuário, eu vou conversar aqui, vou abrir seu pré-natal, e a gente já conversa. Beleza, deu os 10 minutinhos, chamo ela de novo, olha, fulana, a gente vai abrir seu pré-natal, começa hoje seu pré-natal, independente se você quer ou não essa gestação, independente se você estava planejando ou não, se seu parceiro vai brigar com você ou não, porque elas têm várias, né, desculpas para não abrir o pré-natal. A gente tem que abrir, isso é um protocolo do Ministério da Saúde. Bom, não dá tempo nem dela, né? E aí a gente já fala, olha, é a primeira consulta que a gente vai fazer hoje com você. Então, lembrando, o pré-natal ele faz durante os 9 meses de gestação. A gente vai fazer uma análise, então a gente vai preencher um monte de documento, vou te fazer um monte de pergunta. Deu ali, independente desse momento, a gente não sabe se ela é baixo ou alto risco. A primeira consulta sempre vai ser baixo risco, porque o alto risco ele só pode ser encaminhado pelo médico e só pode ser encaminhado com o CID. Então, se ela chega lá, ela abre o pré-natal, fala, eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu tenho o IMC de 30, obesa mórbida, tá gritando que ela é alto risco. Tudo bem, a gente vai abrir o seu pré-natal, eu vou ali na recepção com você terminando aqui, a gente vai agendar para amanhã uma consulta médica o quanto antes, e ele vai te encaminhar para o alto risco. Enquanto isso, eu já vou te pedir os exames, você já vai ser encaminhado para a sala de vacina, e aí a gente faz a consulta. Então a gente vai pedir todos os exames que eu vou mostrar para vocês, vai explicar que até o 6º mês, na verdade até 28 semanas de gestação, ela vai passar mensalmente em consulta, alternando consulta médica, enfermagem, médico, enfermagem, médico, enfermagem, enfermagem, enfermeiro, né? E aí, a partir de 28 semanas, 36 semanas, ela vai fazer consultas intercaladas sempre, quinzenais. A partir de 36 semanas a 41 semanas, ela vai fazer uma consulta semanal com o médico e enfermeiro alternando. Ou eu posso também mandar ela vir a cada 3 dias, ou o médico manda a cada 2. Aí no finalzinho da gestação não tem, de acordo com a conduta que você avaliar, tá? Então é importante que ela saiba disso. Professora, Oi? referente a essas consultas, né, que a senhora está falando, sempre intercala médico e enfermeiro quando é de baixo risco, né? Porque, assim, eu já me deparei em algumas situações que com 32 semanas, o médico dá, no caso lá onde eu moro, com 32 semanas ele já não quer mais atender a paciente e fica só na mão da enfermeira. Eu acho isso um absurdo, porque nem no caderno da atenção básica está isso, né? Não existe. Não existe. Até porque, por exemplo, se acontece qualquer coisa com essa gestante, vai recair um processo ético sobre o enfermeiro, porque está no protocolo. A gente, tem um artigo 24, 25 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que a gente não é obrigada a realizar nada que esteja fora dos protocolos institucionais, seja do Ministério, seja do município, enfim. Então, muitas vezes o enfermeiro ele acaba pecando, e eu vejo isso, porque hoje mesmo eu estava em julgamento ético a manhã inteira, 6 julgamentos, 3 de cassação. Por quê? O negócio é bem pesado. Porque o enfermeiro, ele não sabe chegar e falar assim, olha, nem para o gestor, você não vai estar batendo de frente. Você vai estar seguindo tanto o seu código de ética, quanto o seu protocolo institucional. Numa dessas, você está atendendo direto. E a gestante tem uma infecção de trato urinário, ela tem uma crise hipertensiva ali, né? Característica da gestação. Você não pode fazer avaliação nem de diagnóstico médico. E aí essa gestante perde esse bebê. Não vai ser o médico que vai responder, vai ser você. E aí você leva, hoje mesmo, a gente teve 2 processos que vieram, direto do próprio CREMES, do CRM, entendeu? Então, ou uma denúncia de ofício do próprio Secretaria de Saúde. Então, eu, Vanessa, sempre oriento as minhas alunas, falo, olha, você tem que cumprir aquilo que está no papel. E se você conhece seu código de ética, você fala, ó, de igual para igual. Não tem médico, então não vai passar comigo. Vai passar com outra pessoa. Se outro colega enfermeiro quer atender, ok. Eu, Vanessa, não vou atender, porque não está dentro do código de ética profissional. E eu não tenho, nesse caso, se eu assumo que eu estou fazendo a consulta sem o aval do médico, não é porque eu preciso do aval do médico, mas está no protocolo.
eu vou estar infringindo o código, o artigo 36 de imperícia, imprudência e negligência. E eu estou afirmando que eu estou a favor e estou ciente que estou agindo contra o meu código de ética profissional. Então, gente, depois que eu entrei no conselho... Não, mas no caso, esses casos que você está falando, é uma gestante dela com queixas de eleição, essas coisas que eu passado, né? Não. As consultas de pré-natal têm que ser intercaladas. Um mês ela passa com o médico e enfermeiro. Se não tem médico... Ah, tá. Na consulta do médico. Do médico, isso. Se não tem médico, ou o médico se recusa a atender, eu sempre coloco assim, ó. Isso a gente escreve, porque aquilo que está escrito não se perde. Hoje, dia 9 de dezembro, não foi realizada consulta de enfermagem, pois há 3 consultas seguidas ela está passando comigo, profissional de enfermagem, sendo com o protocolo. Gente, escreve e joga a bomba para o gestor, para o médico. Não é você que vai ter que assumir uma coisa que não é sua. Não é. Eu sempre falo, se a gente tem conhecimento de causa, se a gente sabe ter embasamento para poder ter moeda de troca, a gente vai colocar em risco também a saúde de uma mãe e de um bebê. Porque se você pegar alguma coisa lá que você não consegue resolver, você está sendo negligente. Você não pode fazer aquilo, né? Hoje mesmo tive um processo lá que o médico, o enfermeiro disse por médico. Exercício legal da medicina. E a gente tem vários casos, gente. Se eu ficar aqui, ó, até amanhã contando para vocês. Mas é isso, a consulta sempre deve ser intercalada. Em São Paulo, não existe falta de médico. Até porque se a unidade fica sem um dia sem médico, ela é descontada do contrato de gestão da OS. Então, para a OS, ela traz PJ, ela traz cobertura, ela pega médico que não é da estratégia, põe lá para atender, ela põe agenda para outro médico que não seja daquela equipe, mas a gestante não fica sem, e é sempre intercalado médico e enfermeiro. Beleza? Professora, Oi? aqui onde eu moro, em Londrina, é só o médico obstetra que faz, ele consegue dar conta, é muito legal, e eu faço lá meu pré-natal. Só que tem algo que não funciona, que eu ia até te perguntar como que é aí em São Paulo. As ultrassons, eu tô com 16 semanas e eu fui conseguir minha primeira ultrassom nessa semana agora. E ainda cheguei para fazer, era endo, é a endo, a primeira ainda. Então não consegui realizar. Sorte que eu faço tudo particular, as ultrassons. Mas assim, e as outras mães? Como funciona isso? Aqui em São Paulo, a primeira ultrassom, ela pode fazer o protocolo até 21 semanas. Então a gente tem esse período. Não, 16 semanas ainda está dentro esperado, entendeu? E a primeira ultrassom aqui sempre é ultrassom obstétrica, não é transvaginal. O enfermeiro ele só pede ultrassom obstétrica, não pede transvaginal. Mas até 21 semanas está dentro do primeiro trimestre. Então a gente tem, geralmente a nossa regulação, a gente tem a questão dos exames. Aqui em São Paulo? Não. Porque é dividida por região. Gente, porque é dividido por região. Então, a gente tem fila para a região sul, sudeste, centro-oeste. Já não tem como. Mas se ela está até de 21 semanas, ela está dentro do protocolo. E aí, eu falo por mim que já fiquei na gestão há muito tempo. O gestor, ele tem acesso à fila. Eu fazia gestão de fila. Eu chegava com a menina que fala no meio paulistano, administrativa, eu falava assim, Dani, me fala quantas ultrassons estão atrasadas. Está dentro do tempo. Então, até 12 semanas eu já consegui encaminhar tantos. Todos os dias abre vaga de ultrassom para a gente. Então, por dia eu consigo colocar 10, 12, 15. Tem dias que eles colocam 30 vagas no sistema. E aí, 7 horas da manhã, meu administrativo já lança. No outro dia já lança. Então, não tem um gap de fila. Então, ela acaba fazendo dentro do tempo oportuno. Né? Então, aqui é bem tranquilo. Elas acabam fazendo até antes. Mas a gente abre para hoje, semana que vem já sai a ultrassom delas. Eu não sabia que era até 21. Eu achei que a translucência, então não faz. A de 11 a 14. A gente não faz no pré-natal de baixo risco. A gente só faz no alto risco ou na suspeita de qualquer alteração morfológica do bebê. No alto risco faz. A maioria das mulheres em São Paulo elas são bem orientadas, que elas fazem, doutor, me dá um pedido, eu vou pagar particular. Né? Então elas acabam fazendo particular, mas a translucência no carro só no alto risco, tá? Entendi. Achei que a gente tinha o prazer de sempre estar vendo o neném. Não, gente não. A gente tem um ultrassom por trimestre.
e aí o alto risco faz a transducção, elas acabam pedindo. A gente tem muito convênio com escolas de radiologia médica. Então, por exemplo, tem a Cetros aqui na região da Mariana Jabaquara, tem alguma outra unidade também na região oeste. Aí se elas vão com o pedido do SUS, elas têm descontinho, aí paga 30, 40 reais no ultrassom. E aí tem dia que tem mutirão, elas nem pagam, sabe? E aí a própria escola manda para as UBS, olha, tem promoção, mutirão esse final de semana. Tinha muito, então elas acabavam aqui na Praça da Árvore, nossa, onde é? Eu mandava todas as minhas gestantes lá. Ai, quero fazer o transcendência no carro. Vai lá, faz. E com o pedido do SUS, eles dão desconto, entendeu? Então, é uma cultura aqui do município. Então, por exemplo, se for um alto risco, um possível alto risco, que a gente vê muito, né? Obesa, hipertensa, diabética, enfim, tem mais de 3 sinais de alerta ali que fecham o alto risco. A gente termina de abrir o pré-natal com tudo que eu vou mostrar para vocês, já vai na recepção, fala, olha, a gente tem vaga verde em São Paulo. São vagas que são diariamente destinadas, tem 2 vagas por dia para esses casos aqui. Então, não só de gestante, mas urgências médicas que precisa para ontem, exames bem alterados, enfim. A gente vai lá na recepção e fala, olha, você pode marcar na vaga verde? Aí a recepcionista marca para ela passar na sequência com o médico e ele encaminha ela para alto risco. O alto risco demora de 15 a 20 dias, tá? A regulação, porque são poucas vagas. Mas elas vão para o alto risco, tá? Enquanto isso, elas ficam lá na UBS com a gente. E elas podem acompanhar tanto o pré-natal na UBS, concomitante com alto risco. É a opção delas, tá? Então, o teste rápido, ele pode ser feito com no mínimo de 15 dias de atraso menstrual, em qualquer UBS. O beta-HCG sempre é solicitado como complemento para confirmar essa gestante. Se o atraso for superior a 12 semanas, a gente já consegue fazer um diagnóstico, né? Pela clínica, os sinais e sintomas, mas a gente sempre vai confirmar com o teste, ou beta-HCG, ou mesmo o teste rápido. E as principais queixas, né, são atraso menstrual, fadiga, mastalgia, aumento da frequência urinária, cansaço, vômito, náusea, né, sono excessivo. E aqui a caderneta que você trouxe pra gente. A gente usa ainda a caderneta azulzinha, mas às vezes pode estar em falta nas UBS, a gente contém. É que eles tinham falado, professora, que tinha uma informação nessa caderneta, que vocês não tinham. Não. Alguma coisa, não tem nada a ver, né? É que eu vou mostrar na próxima slide. Com a Rami, eles criaram uma nova carteirinha. Só que deu muito problema e ela não está em circulação ainda, graças a Deus. Então, eu vou mostrar. Então, vocês podem usar tanto essa, quanto esse cartãozinho. Ele dobra assim, ó, com uma filipetezinha assim. Só que eu não gosto dele porque ele é muito pequenininho, não dá para escrever tudo. A letra fica desse tamanho, né? Mas, enfim, vocês podem ter os 2 tipos lá na maternidade. Bom, não bem. A gente, com a Rames, com o governo, esse governo atual, né, criou essa caderneta nova que foi lançada em abril junto com a Rames. Essa verde e amarela, né? E azul. Então, essa carteirinha foi muito polêmica em maio, porque tem frases dentro dela que falam da questão da violência obstétrica, fala do planejamento familiar, que amamentar previne o risco de gravidez nos primeiros 6 meses de vida do bebê, cita a manobra de Cristelé e episiotomia também. Então, não chegou aqui em São Paulo essa carteirinha. Na verdade, não chegou no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde deu que o negócio, a tiragem dela foi realizada, mas ainda não está disponível. Por isso que eu falo que essa caderneta aqui é a que está valendo por enquanto. Aqui, gente, depois eu vou mandar no e-mail de vocês o impresso mesmo. Aqui é uma cópia, tá? Quando vocês vão abrir o pré-natal em São Paulo, são esses impressos. Essa é a primeira folha, então a gente tem que preencher todos os quadradinhos, tá? Todos os dados da gestação atual, dados socioeconômicos, dados de vacina, avaliação de risco, cartão da Trans, assinatura e carimbo aqui. Aqui também todos os dados da gestação atual, os dados de antecedentes pessoais, exame físico. Só tem esse quadradinho de exame físico. Eu sempre abro uma folha de evolução e complemento, tá? Porque não dá para escrever só aqui. E isso também eu não acho legal, porque, por um lado, o checklist facilita, mas, por outro, a gente fica só focado nos dados que estão ali, esquece de fazer um exame mais específico. Os exames que a gente pede, avaliação geral,
suplementação de ácido fólico ferroso, os riscos e assinatura ICAI. Então, na primeira consulta, a gente acolhe a mulher na condição emocional, como eu disse, confirma o diagnóstico, já faz a adesão ao pré-natal, né, educação aí em saúde. A gente já segue as diretrizes do Ministério, realizando a primeira consulta de enfermagem, com histórico de enfermagem. E nas consultas seguintes, vai ser mais rápido. A primeira consulta é porque a gente levanta muitos dados da gestante. Então, na primeira consulta, a gente anota todos os dados, né, lá, tanto no prontuário quanto no cartãozinho da gestante. Sempre, em toda consulta, você vai anotar cartão, prontuário, porque, né, não pode se perder os dados. Reavaliar o risco obstétrico perinatal, prescrever o ácido fólico. Aí eu venho também com a sugestão, porque ali precisa até arrumar esse slide. O ácido fólico, a gente faz ele em todo o período gestacional, tá? E aí depende das unidades, às vezes você tem ele em apresentação de gotas, às vezes você tem apresentação de comprimido. Por isso, quando você chegar lá no estágio, você vai na farmácia, pede para ela, qual que tem disponível essa semana na UBS? Só tem gotas. Tenho gotas e comprimido, aí vai da sua indicação. E aí o ácido fólico, se for em gotas, vai ser 40 gotinhas de 0,4 miligramas uma vez ao dia. Aqui não considero até a 14ª semana, é durante toda a gestação, para estimular a prevenção na malformação do tubo neural. Se for em comprimido, vai ser um comprimido de 5 miligramas, uma vez ao dia. Geralmente a gente pede para tomar tanto as gotas quanto o comprimido 1 horinha antes do almoço, tá? E aí a gente faz a prescrição. No final, eu vou mandar... Eu tô com mas eu cheguei em casa. Posso mandar de casa. Fiz uma planilhinha. Gente, eu fui preceptora por 8 anos, na residência de enfermagem obstétrica da Unifesp. Então, eu e minhas residentes, a gente criou um monte de tabelinhas que eu pedia para elas fazerem para facilitar. A gente criou uma tabelinha com todas as prescrições de enfermagem, com todos os exames por trimestre, para ficar mais fácil. Então, eu mando para vocês, tá? Que cai na prova. Imaginei. E aí, em São Paulo, a gente prescreve o carbonato de cálcio. Vocês já viram o carbonato? O Guarujá prescreve? AS e cálcio. AS, aqui não tem. Aqui a gente... mas a baixo risco, vocês prescrevem para todo mundo, não? Só para quem tem risco de pré-eclâmpsia. Aqui não, aqui a gente prescreve o carbonato de cálcio para todas as gestantes, exceto hipertensas. Não prescreve. Aí a gente prescreve carbonato de cálcio, não prescreve AS aqui, tá? O carbonato de cálcio, ele é prescrito a partir da 16ª semana até a 37ª semana de gestação. Um comprimido, uma vez ao dia, de 1.250 miligramas. Isso para prevenção da pré-eclâmpsia para todas as gestantes. Geralmente a gente pede para tomar à noite, porque não pode misturar ou ácido fólico e sulfato ferroso com carbonato, porque ele perde a sua eficiência. E aí a gente pede para tomar comprimido à noite, de preferência com água ou com leite de preferência, que ele absorve, o cálcio é melhor absorvido com o leite. Antes de dormir, gente, carbonato de cálcio é um comprimido deste tamanho. E elas falam que dá uma dor de estômago terrível. Mas eu sempre reforço, olha, ele previne a pressão alta na gestação, né? Porque é importante você tomar. Então, é uma medicação que ela está desde 2016 na rede, e a gente conseguiu reduzir em quase 40% os casos de pré-eclâmpsia no município. Então, melhorou bastante os indicadores. E aí, para quem é hipertensa, elas vão tomar metildopa, mas isso é uma prescrição médica, a gente não faz nada, tá? Então, na primeira consulta, gente, só para um spoiler, faço um asterisco. Isso é questão de prova. Certo? A gente escrever? Não, mas aí vocês têm um slide. Né? Não, só coloca assim, exame, primeira consulta, primeiro trimestre, cai na prova. Entendeu? Então, o que a gente pede de exames? Então, além do carbonato, que a gente vai pedir a partir da 16ª semana, mas na abertura do pré-natal, vai ser o sulfato ferroso e o ácido fólico, eu vou falar do sulfato ferroso na sequência. A gente vai prescrever de exames. É o trimestre que a gente mais pede exames, o resto vai ser bem menor, a quantidade, tá?
Então, a gente pede urina 1, urocultura, o hemograma completo, glicemia de jejum, sorologia de hepatite B, sorologia de sífilis para o parceiro também, no caso, né, no pré-natal do parceiro, tóxico, HIV, o exame de fezes, que é o PTF, a citologia oncótica, ultrassom obstétrica entre a 11ª e a 20ª semana, a tipagem sanguínea, fator RH e ABO, teste de Cumbres nas gestantes RH negativas e para pacientes negativos também repetir em 4 semanas, o teste rápido de sífilis HIV e sorologia de rubéola, a gente só pede em caso se a gestante teve contato com alguém ou ela estava exposta em área endêmica de rubéola, tá? Antes a gente pedia, mas aí dentro do município a gente só pede em caso de exposição. Tudo bem, tá? E outra coisa. Hã? Oi? Segurou negativa, né? Pede. Ah, não tá aqui? Não, por isso que eu tô te perguntando se eu tô com aqui, eu vou conferir. Ah, então falta o citomégalos. O citomégalos a gente pede também. Eu vou até arrumar. Não, é porque eu tô até aqui eu tô vendo que tá citomegalo. Não, tá faltando sim. Gente, coloca isso. Eu vou até arrumar. CMG. CMG. CMG? Olha bem. Na verdade, a gente ama. A citologia oncótica, eu sempre falo, gente, Papa Nicolau. Se a gestante tem um exame de menos de 1 ano, ela não precisa coletar de novo no pré-natal. Se ela tem um exame e o resultado deu alterado, ela tem que coletar de novo. E se ela nunca fez, porque a maioria delas nunca fez, ela vai ter que coletar. Vanessa, a indicação do Papa Nicolau, ela pode ser feita em qualquer período da gestação, mas de preferência até 27 semanas, pelo Ministério da Saúde. Eu, Vanessa, gosto de falar para ela colher depois das 16 semanas. Por quê? Se ela tem algum sangramento, se ela tem um risco de aborto, enfim, se acontecer qualquer coisa com esse bebê, ela vai falar que está vinculado com a coleta do parto. E a gente só vai colher da ectocerce, a gente não colhe de endocerce, tá? Então, sorologia de hepatite C, no caso do pré-natal, na primeira consulta, nos exames, a gente só pede em pacientes que têm alto risco de vulnerabilidade. Mulheres profissionais do sexo, mulheres que têm múltiplos parceiros, esses casos a gente pede hepatite C. Caso contrário, não precisa, tá? Não é necessário esperar a sorologia do parceiro para iniciar o tratamento de sífilis, conforme a gente falou, e rubéola só se for tiver exposição, né? Ou então manifestações clínicas ou vínculo epidemiológico. Examinar as mamas é fundamental no caso da primeira consulta. A gente já avalia como que é a mama dessa paciente. Se ela nunca fez autoexame, a gente vai fazer ali a palpação, vai fazer também o controle, avaliar mamilo, avaliar se ela tem condições para amamentar, se ela já amamentou nas outras gestações, se for uma multípara, né? Não precisa preparar a mama, então a gente só a orienta com relação à questão, né, de usar sutiãs adequados, top, nada que seja apertado, que seja o mais confortável possível, não precisa usar concha, silicone, que não é indicado, né, para preparo das mamas. Gente, a gente daqui a pouquinho, quando for 8h45, a gente faz um intervalo, e aí a gente volta às 9 rapidinho, tá? Eu preciso ir perguntar. Exame físico. O que a gente vai fazer na primeira consulta? Medida de altura uterina? Não. Por quê? A gente só consegue avaliar a altura uterina a partir de 16, 17 semanas. Lógico, se ela já chegar lá com 20 semanas, a gente vai fazer, né? Porque tem as tardias que chegam lá e falam, o neném tá mexendo, eu só vi a primeira consulta. Né? Então, a gente faz a medida da altura uterina. Vocês já tiveram aula de aferição de altura uterina? Sim. A gente já... Ela explica. Isso. A parte prática, gente, é só na hora que for estágio. Daí dá uma dificuldade, né? Você acha? Assim, não é porque cada um faz de um jeito. Já você falou. Na UBS tem pessoal que faz, mas tem muita coisa que se pega lá. A pessoa negociaria como você te perguntar pro pessoal. E aí, às vezes, eu ficava lá procurando você como pegar aqui. Para depois puxar, né? Para ver. Sim. A gente usa o dedo médio e o dedo indicador. A gente usa sempre, de preferência, a mesma fita métrica, que também dá diferença de uma de outra.
A gente tem que sempre sentir a sínfise pública, esse ossinho bem em cima aqui da vulva. E aí a gente faz a aferição de baixo para cima. Sente o fundo do útero, tá com a fita métrica entre os dedos, você sempre vai parar onde você sente o colo, o fundo do útero. Geralmente, eu sempre dou essa dica. A idade gestacional sempre vai ser muito próxima da altura uterina. Então, se ela tem 17 semanas de gestação, ela vai ter mais ou menos... Gente, a minha amiga, ela tá me acompanhando, tá? Hoje, tadinha. Denise, minhas alunas. Também você é aluna provas. Ela é gestante, gente. Olha. A altura uterina ainda não dá. Ainda não dá Não para fazer. Professora, só para... Eu não escutei direito. A citologia oncótica é a partir da 16 que a senhora colhe ou 6 semanas? 16, Não, né? a gente pode colher a partir de qualquer momento. Ela Sim. esteja grávida. Mas eu recomendo a partir de 16 semanas. 16, tá. É porque Sim. o áudio tá um pouquinho baixo, aí eu tinha entendido 6. Eu falei 6, não deve ser possível. 16. Tá, 16, obrigada. Porque se for muito precoce, se ela vier ter alguma perda de líquido, algum Sim, a culpa é nossa. Aquela enfermeira fez Papa Nicolau em mim e eu perdi, entendeu? Não, eu costumo também orientar nessa idade. Eu acabo fazendo a coleta também nessa idade. Isso. E aí, Obrigada. o que eu falei, a dica, a altura uterina sempre vai estar próxima da idade gestacional. Então, se ela tem 20 semanas, geralmente a altura uterina dela vai estar entre 19 ou 21 centímetros, ou 20, né? Se ela tem 15 semanas, a altura uterina tem que estar próxima de 15. 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, ok. O que não pode é dar diferença de 3, 4 centímetros. Então, por exemplo, ela está de 20 semanas de gestação, a altura uterina dela deu 16, deu 15. Ela pode estar com uma restrição de crescimento intrauterino. Geralmente é fumante, tabagista, desnutrida, paciente que não se alimenta direito, paciente que está em tratamento de alguma outra doença, tá? Então, a outra coisa que é importante, a gente fazer exame especular, então aquela gestante que chega, abre pré-natal, fala, tô com corrimento, tá com odor, tá amarelo, tá esbranquiçado, tá leitoso, tá com cheiro forte, tá com coceira. Não adianta a gente só, pelas dicas e pelo sinal que ela apresenta, prescrever um metronidazol ou alguma outra medicação. O que a gente sempre faz? Coloca o espectro, leva ela para uma sala. Aqui em São Paulo, as minhas alunas ficam loucas. Quando eu falo do Rio, eu falo, gente, a gente prescreve metronidazol, prescreve um monte de coisa, mas tem que saber, né? Eu falo assim, que eu aprendi a ver vaginose com a Sônia, a professora Sônia. Quando eu fui aluna dela na graduação, ela fazia a coleta, eu fiquei no CAIS, me fiz muitas coletas de papo, e ela fazia o toque, ela falava, Vanessa Teixeira, que cor é essa? Qual que é a bactéria? Eu falava, meu Deus, eu aprendi na raça, né, com a Sônia, não esqueci. Mas não custa nada, a gente coloca ela no laboratório, no consultório, coloca o espéculo, olha, às vezes só de colocar o espéculo você já vê. Aí tem que tratar, gente, porque a vaginose na gestante, principalmente no primeiro trimestre, o risco de aborto é para 70%. Né? Você faz umas placas. Placa, aí depende do tipo da bactéria, pode ser tricomonas, pode ser uma cândida, pode ser até um staph. Não muda. Se for esverdeada, geralmente é tricomonas. Tem que tratar o parceiro, tem que tratar a gestante, a gente trata. E aí, quando vocês forem pedir lá na farmácia a listagem dos medicamentos, já tem o que é tópico, que vocês podem prescrever, o que é o via oral, tá? Então é bem legal. Eu tenho também a listinha, posso mandar para vocês, tá? A ausculta do BCF. Você vai lembrar? Eu já tenho até no meu e-mail, mano. Eu mando para todos os... É que eu espero que cada turma tenha um e-mail. Vocês têm e-mail da turma, né? Vocês me passam no WhatsApp e eu faço para vocês. BCF, a gente só consegue ouvir o batimento do bebê na UBS a partir de 20 semanas, 15 semanas, com o nosso sonar, né? Então, o batimento do bebê a gente só vai ouvir a partir disso. Antes disso, eu já oriento a gestante. Olha, a gente não tem aparelho de ultrassom na unidade,
Porque elas já vão na expectativa de ouvir o coraçãozinho do neném. Você vai ouvir lá no ultrassom. Aqui a gente vai ouvir só quando o bebê estiver um pouquinho maior, tá? Ah, mas Vanessa, ela já tem uma barriguinha, já tá com 20 semanas. Como que eu acho o BCF? Primeira coisa, tem que perguntar se ela sente o bebê mexer, qual que é o lado, até vocês pegarem mão de apalpar e de ver. Não, a coluna tá aqui, tá cefálico, tá com o dorso aparente. Isso, gente, é só na prática, não tem... Eu sempre começo por isso. Passo bastante gel, no começo vocês vão ficar lá rodando, sonar, até você sentir, é mais profundo. Às vezes o bebê tá dormindo, às vezes o bebê tá em óbito fetal. Nesses casos, quando você não escuta, tenta não fazer, né, cara de assustada. Você sempre chama um outro colega, ou um médico ou um enfermeiro. Você pode ir lá ver pra mim, porque às vezes eu não tô conseguindo. Às vezes o bebê tá totalmente viradinho, ele tá com o dorso escondido, não vai dar pra conseguir ouvir. Eu chamo o médico dele. Não, o próprio um outro colega enfermeiro. Você pode chamar, olha, você não tenta lá pra mim, eu sei fazer isso. O colega vai, não conseguiu, chama o médico, quem tá lá mais próximo. Se não consegue, a gente sempre explica, olha, esse sonar, ele é muito básico, às vezes ele não vai captar o som do bebê. A gente vai encaminhar você pro pronto atendimento, só para fazer um ultrassom. Às vezes você não comeu, se a paciente está hipoglicêmico, o bebê tem um BCF diminuído. Então, eu sempre falava para o meu gestante, come chocolate, come um docinho para aumentar a glicemia, o movimento fetal, ele aumenta também, né? Gente, vamos fazer intervalo? Então, a gente faz intervalo 9 horas, tá? É só 10 minutos. Senão, a gente vai sair aqui 11 horas da noite. Vocês não querem sair 11 horas da noite? Vocês não têm aula amanhã? Então, aula tá toda. Obrigada, gente. Avaliem lá, tá? Pode deixar. Eu gostei. Não, pode me perguntar, que eu respondo. Porque hoje a pessoa já tá a bateria já, né? Deu tempo de ir lá? Passou tudo. Comeu? Vamos ver. Pode deixar as coisas aqui, viu, gente? Rapidinho. Eu adoro aula de pré-natal, vocês viram? Eu gosto de aula de pré-natal, de simples, então vocês não vão deixar. Eu gosto muito do Eu acho que, nossa, nossa aula é super interessante. Obrigada. Olhando no portão. Meu Deus, eu trabalhei lá na pré-igreja dos Barmandus, sabe? Sim. Eu fiz educação continuada, quando a fundação assumiu o hospital GSPDM, né? Mas eu criei toda a parte de gerência de ensino e pesquisa era minha. Fiquei 2 anos morando lá, mas eu morava em Santos, no Canal 3. Não dá, nada contra o PP, mas enfim. Professora, essa planilha que a senhora estava falando referente aos exames, a senhora também vai estar disponibilizando no... Vou mandar para vocês no e-mail, tá? Meninas do Guarujá, vocês estão vendo que vocês vão ter trabalho, né? Por que ela é chefe? Eu não sou. Mas eu trabalho num lugar que eu vou foder com elas. É a Jo, não é? Jo. Não, imagina, eu... Pensando aqui que hoje eu atendi um alto risco, né? Aí eu tava só pensando aqui, meu Deus. Você tá vendo como, assim, vocês têm noção quanto que a gente precisa melhorar? Eu coloquei, porque eu acho que não tinha ainda. Se tá faltando alguma coisa. Eu acho que é o exame que falta, que a professora me colocou. Citomegalovírus. Citomegalovírus, né? É o citomegalovírus, A gente não... tirar as 14 semanas do... Ah, tá bom.
Oi, tirar também, e tirar as 14 semanas, né? Que agora é Isso, é contínuo. contínuo. Isso, eu vou arrumar para você. Então Tá? tá certinho, né, pô? Tá? Tá certinho. No caso, eu sei que não precisa. Aí Assim, pode ser só em caso de vulnerabilidade, tá? No caso for profissional de sexo ou mulher em situação de rua. é que a gente põe o Zoom, escreve lá no. Isso. Aqui também, a gente põe também. Certinho. Aí eu Professora, esse certificado do teste rápido a gente vai ter que apresentar? Tem. Aí é só pedir onde eu executei. Isso. Você fez aonde? Telelab? Não, eu fiz lá no DST. A senhora deve conhecer a Marcinha do Guarujá? Eu já ouvi falar dela. Mas você pode pedir para ela que ela dá. Não, sim, isso ela fornece, eu faço há muito tempo já. Outra coisa que a senhora está falando e a cabeça fica pensando muito, né? Lá no Guarujá, o índice de mortalidade infantil está muito alto, né? Peraí, Gabi. Mas o que eu venho observado realmente a grande maioria, pela minha vivência mesmo, que eu fiquei como gestora numa unidade de saúde por quase 9 anos, realmente quem peca é a atenção básica. Eu até fico triste de falar isso, porque a gente sempre, às vezes, acabava culpando a parte hospitalar, né? E não, agora que, assim, eu fazendo a pós, e aonde eu estou, que é na parte de pré-natal de